Pessoal, agora nós vamos para a questão número 24, certo? A questão aqui é um caso concreto, então vamos ler aqui com atenção para a gente não se perder. Vamos lá. Questão número 24. Alisson, adolescente com 13 anos na época do fato, primário, bons antecedentes, foi acusado pela suposta prática de ato infracional equiparada ao crime de ameaça, visto que teria afirmado que mataria sua vizinha, Flávia. Durante a oitiva perante o promotor de justiça, o adolescente confessou a autoria do fato, tendo seus pais comprovado que o adolescente estudava e possuía boa conduta social. Diante dessa circunstância, o Ministério Público ofereceu remissão cumulada com a medida de liberdade assistida, tendo esta sido homologada parcialmente pela autoridade judicial, visto que este considerou que a acumulação da medida de liberdade assistida era desproporcional, chancelando apenas a proposta de remissão sem acumulação de qualquer medida socioeducativa, ou seja, que ele queria que fosse uma remissão própria, sem qualquer medida socioeducativa. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A remissão oferecida pelo promotor de justiça é uma causa de extinção do processo? Pessoal, aqui a gente nem precisava do caso concreto para saber que essa alternativa ela estava equivocada. Por quê? Porque a gente sabe que existem duas formas de remissão. A remissão ministerial, ou pré-processual, e a remissão judicial, ou processual. A remissão pré-processual ou ministerial, que é oferecida pelo promotor de justiça, ela vai ter natureza jurídica de exclusão do processo. Ela evita a formação do processo de apuração do ato infracional. Já a remissão oferecida pela autoridade judicial, ela pode assumir natureza jurídica de extinção do processo ou de suspensão do processo. Então, se ele fala que foi uma remissão oferecida pelo MP, jamais pode ser de extinção do processo, mas sim de exclusão do processo. Alternativa B. Como Alisson estuda e tem boa conduta social, o juiz acertou homologar parcialmente a remissão oferecida pelo Ministério Público. Pessoal, aqui a gente tem que se lembrar da previsão do artigo 181, parágrafo 2º do ECA, bem como de precedentes já do STJ. Que o que é que acontece? O juiz, se ele discorda totalmente ou parcialmente da remissão proposta pelo Ministério Público, ele não pode homologar apenas parcialmente, só na parte que ele concorda. Por quê? Porque essa remissão é a prerrogativa do Ministério Público, essa remissão como exclusão do processo. Então, aqui o que compete ao juiz é encaminhar esses autos ao PGJ, dizendo que discorda, para ver qual é a diligência aí que o PGJ vai adotar. Se vai insistir na remissão, se vai oferecer uma representação, enfim, o que é que ele vai fazer. Então, com base nisso, o juiz ele não pode homologar parcialmente. Se ele discorda total ou parcialmente, ele tem que submeter ao PGJ. Letra C. Caso o membro do Ministério Público oferecesse representação e esta fosse julgada procedente, poderia ser aplicada a medida de internação? Pessoal, a gente tem que lembrar que a internação-sentença ela ocorre em duas hipóteses que estão lá no artigo 122 do ECA. No inciso 1 do artigo 122 do ECA, a primeira situação, que é quando é ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça. E o inciso 2 é quando há reiteração no cometimento de outras infrações graves. Aqui, pela assertiva, a gente foi dito que o Alisson ele era primário de bons antecedentes. Então, a gente já sabe que a assertiva, o artigo 122, inciso 2, não seria possível, porque aqui não há que se falar em reiteração de atos infracionais. Para se ter reiteração, é necessário que eu estivesse na segunda prática de ato infracional. Porém, aqui a gente percebe que o ato infracional que estava sendo aplicado a ele era um equiparado à ameaça. E o inciso 1º do artigo 122 diz que cabe internação quando o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. O que é que acontece? Doutrina e jurisprudência entendem que ameaça não se equipara a grave ameaça. Então, no momento que o inciso ele diz grave ameaça, o ato infracional análogo ao crime de ameaça não estaria perfectibilizado nesse inciso 1 do artigo 122. Logo, não seria possível, então, aplicar a medida de internação. Letra D. A remissão é prerrogativa do Ministério Público, não podendo o juiz se negar em homologá-la, caso a defesa técnica aceite os termos da remissão. Pessoal, embora seja uma prerrogativa do MP, mas o juiz exerce esse controle. Então, o juiz pode sim se negar a homologar, mas ele deve encaminhar ao PGJ. A alternativa é
O juiz deveria ter remetido os autos do processo ao Procurador-Geral de Justiça? Correto, né, pessoal? Conforme a gente expôs aqui, há esse controle pelo PGJ, essa remissão, se o juiz não quiser homologá-la, tem que remeter ao PGJ.